Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um discipulado que disponibilizamos via áudio. O tema de hoje é a pena pela queda de Adão. No livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 até o verso 17, nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido ouvinte, quando Deus ele fez o homem perfeito, puro, santo, completamente consagrado. Ele dotou esse homem de sentimentos e de vontades. E deu para esse homem também a livre escolha, a liberdade de escolher. Com essa liberdade havia também a possibilidade do homem pecar. Deus ele não criou o homem para que ele pecasse, mas deu a ele essa possibilidade. Porque quando Deus ele criou o homem, ele não criou um robô completamente controlado, não. O homem ele tinha a sua própria responsabilidade. Ele tinha responsabilidade humana. E infelizmente, para que o homem então pudesse desfrutar dessa liberdade, Deus ele colocou lá no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem usasse essa liberdade para amar a Deus, continuar obedecendo a Deus e continuar com uma natureza perfeita que Deus havia dado a ele, ou ele usar essa liberdade para desobedecer a Deus, para pecar contra Deus. E infelizmente o homem usou a sua liberdade para o mal. Ele escolheu desobedecer a Deus na tentativa de ser igual a Deus. Mas Deus havia deixado bem claro para ele qual seria a consequência da desobediência, e a consequência da desobediência seria a morte eterna. Como diz o versículo 17, certamente morrerás. Agora, que tipo de morte seria essa? Seria uma morte espiritual, uma morte corporal e uma morte eterna. Repito, morte espiritual, morte física ou morte corporal e morte eterna. O que é morte espiritual? A morte espiritual é a separação espiritual de Deus, sem acesso a Deus, sem comunicação com Deus, sem o controle de Deus em sua vida. O homem, antes da queda, a carne era sujeita ao homem. O homem era governado pelo Espírito de Deus. Mas quando ele caiu, quando ele pecou, ele perdeu completamente o controle sobre sua carne e não é mais governado pelo Espírito Santo. O homem então, ele perde toda a sua espiritualidade. Sua natureza humana agora ela é dominada pelo pecado, pela impureza, pela iniquidade e também pela imoralidade. O homem ele se torna mau. A carne agora governa o homem, levando o homem a se entregar à idolatria, à depravação, ao homossexualismo, à violência, às drogas, à prostituição, às bebidas, ao ódio, às mágoas, como diz lá em Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte. Então, morte espiritual é a separação espiritual de Deus. Depois nós temos a morte física. Deus, ele tinha dado ao homem um corpo saudável, um corpo imune a doenças, imune a vaidades, um corpo imortal. Mas por causa do pecado, o corpo do homem agora está sujeito a doenças, a vaidades e a morte. E isso explica para nós por que existem doenças e enfermidades no mundo. A causa das enfermidades e das doenças, dos vírus que existem sobre o planeta, do câncer, a causa disso tudo é o pecado. No livro do Gênesis, capítulo 3, no versículo 19, diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que
tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, vejam, querido ouvinte, que o texto de Romanos 5,12 no final diz: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte existe por causa do pecado. Então, de acordo com a Bíblia, toda desgraça, toda miséria, tudo que é ruim, tudo que é mal nesse mundo existe por causa do pecado. Então, a morte física é a separação do espírito do corpo. É isso que significa a morte física. E nós temos, em terceiro lugar, a morte eterna como consequência do pecado. Morte eterna é a separação espiritual eterna de Deus, chamada também de segunda morte, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, verso 14, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Em Mateus 25, no verso 46, querido ouvinte, essa morte também é chamada de tormento eterno, que diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4 até o 9, essa passagem chama a morte eterna de inferno e dia do juízo. Então, pois bem, querido ouvinte, estas são as consequências do homem pecador: morte espiritual, morte física e morte eterna. Uma coisa nós precisamos saber diante de tudo isso: o nosso Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Ele disse para o homem: não peque, se você pecar, certamente morrerá. O homem então, ele fez a sua escolha, ele escolheu o pecado, ele escolheu desobedecer a Deus. Deus então se ira contra o homem e aplica a sentença: morte. Diante disso, nós podemos dizer que o homem, ele é pecador, não apenas porque pratica o pecado, mas porque ele nasce pecador. Sua natureza é pecaminosa, o seu coração é mau. Mas então você pode dizer: não, mas Deus, ele não se ira, Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, mas ele não é só amor. Deus, ele tem vários atributos. Nós temos atributos como Deus, ele é imutável, Deus, ele é eterno, Deus, ele é todo-poderoso, ele é altíssimo, mas nós temos esses atributos também, onde muitas pessoas não conhecem. Deus, ele se ira, Deus, ele sente indignação por conta dos nossos pecados, como está escrito lá no Salmo capítulo 7, versículo 11, que Deus, ele sente indignação todos os dias. E a ira de Deus, querido ouvinte, sobre o pecador, ela é terrível, ela é aterrorizante. No livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 2 e 3, nos fala um pouco sobre essa ira. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma por vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então vejam que o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecador. E a sua ira sobre o pecador, ela é terrível, como eu disse. Então esse é o decreto para o homem. O decreto de Deus para o homem pecador é morte, é castigo, é inferno. Nós chamamos tudo isso de a ira de Deus. Já que nós estamos falando sobre a ira de Deus, como será então o dia da ira de Deus? O dia da ira de Deus, a Bíblia também chama esse dia de o dia do Senhor, ou o dia da vingança do nosso Deus. Porque nós precisamos compreender que
O plano de Deus para esse mundo é que ele fosse perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas como Deus ele deu para a sua criação humana a livre escolha, a liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha incluía a possibilidade de pecar, e foi exatamente isso que o homem fez com a sua liberdade. Por conta dessa escolha ruim, por conta dessa escolha para o pecado, o mundo se tornou algo terrível aos olhos do nosso Deus. Deus ele não pode ficar indiferente com aquilo que o mundo se tornou. Deus então ele tem que manifestar a sua ira e a sua justiça para que ele possa então restaurar completamente a sua criação. E a Bíblia diz que a ira de Deus virá sobre essa terra. O livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 até o 18, fala sobre esse dia. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vocês percebem agora que realmente a ira de Deus é algo aterrorizante? E ela virá sim contra todos aqueles que pecam, contra esse planeta, contra toda a raça humana. E então você me pergunta, como podemos escapar da ira de Deus? Será que dá para escaparmos da ira de Deus? Será que tem como escaparmos desse decreto de morte? A Bíblia diz que sim, mas não através de nós, porque em nós mesmos não há mérito e nem justiça para escaparmos da ira de Deus. O único meio que a Bíblia nos mostra de como podemos escapar desse decreto de morte é por um ato do próprio Deus. Ou Deus cria um plano de salvação, ou ninguém será salvo. Mas o nosso Deus, que também tem como um dos seus atributos amor, graça, misericórdia e bondade, ele criou um plano de salvação para o homem. Romanos 5,18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aleluia. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto está nos informando exatamente aquilo que nós já falamos até esse momento. O texto está dizendo que o pecado cometido por Adão, que foi um único ato de desobediência, transformou o mundo inteiro nisso que ele é hoje. Se foi através de um único ato que o mundo se tornou um lugar completamente horrendo, horrível, imundo aos olhos de Deus, a salvação para este mundo também viria através de um único ato. Aleluia. E o único ato que foi necessário para trazer salvação, perdão, libertação e a possibilidade de viver em uma nova terra e um novo céu, foi o que Cristo fez na cruz, quando ele se entregou em nosso lugar, lá na cruz. Se o único ato de Adão trouxe morte para esse planeta, o único ato de Jesus Cristo na cruz também trará vida para todo aquele que crê. Romanos 8,1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. E João 3,16 diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que o nosso Deus é amor, não porque Ele tolera o pecado, mas porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores, por gente suja como nós, por pessoas impuras como nós. Se aceitarmos então esse plano de salvação, qual foi o plano de Deus? Enviar Jesus Cristo. Se nós aceitarmos a Jesus Cristo, se aceitarmos esse plano de Deus, que é todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, serão poupados da ira de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu para satisfazer essa ira. E Jesus Cristo morreu para satisfazer essa justiça de Deus que demandava a nossa condenação, pois sobre nós havia um decreto de morte. E esse decreto de morte foi anulado quando Cristo se sacrificou por cada um de nós. E através de Jesus, hoje nós temos então comunhão com Deus. Podemos agora ter paz com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Deus que é santo, santo, santo. Amém, querido ouvinte? Então, esse foi o nosso discipulado de hoje. Amém? Fica com Deus e até a nossa próxima aula.